aqui o horário angolano com o horário português, e o meu pai ainda por cima veio há pouco tempo daí e tudo, e devia estar mais ou menos ciente, mas pronto. Mas olha, acontece, e as pessoas agora vão entrando. Para já, deixa-me ver se temos alguns, porque as pessoas estavam a contar que era às 22 daqui, e agora são 2 horas antes, mas... ora bem, nós já cá estamos em direto, portanto já estamos aqui no canal neste momento, agora as pessoas vão começar a ser notificadas e as pessoas agora vão começar a receber e vão começando a entrar, mas para todos os efeitos eu vou entrar, deixa ver aqui quem é que vai entrando no canal, porque foi com 2 horas, já estão a começar a entrar as pessoas. Foram 2 horas de uma boa noite àqueles que vão entrando. Eu não sei se o professor Esteves Hilário consegue ver ou não o chat, mas se não conseguir ver o chat, eu Não, envio já. Consegue ver o chat, professor? não, não, não. Não? Então eu vou enviar para aqui, porque caso queira ver algum tipo de questões, as pessoas vão fazendo comentários, vão deixando questões, Uhum. vão fazendo várias intervenções, e acho que é importante também para o professor ir vendo aqui. Eu vou mandar aqui pelo nosso chat o link, portanto, se quiser pôr, desde que ponha com o som desligado, senão vai multiplicar, acho que já viu, mas as pessoas já estão aqui a entrar, subitamente entraram aqui 30 pessoas, muito boa noite a todos aqueles que vão entrando, vamos se calhar esperar que entrem mais algumas pessoas, eu agradeço. Está aqui o senhor Bryce Bumba, estamos ligados a partir de Cabinda, Angola. Portanto, como vê, professor Esteves Hilário, há aqui muita gente, e também costumo ter aqui Muito muito obrigado. público angolano, e que estão aqui interessados e empenhados em ouvir naturalmente aquilo que hoje nos tem para dizer. Mas, ora bem, eu acho que nós já podemos ir começando, as pessoas vão acabar por entrar e depois muitas vão ver também desde o princípio. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos hoje a uma conversa com o professor Esteves Hilário, que além de professor de Direito Constitucional, é também constitucionalista angolano. E tem também a particularidade de ser meu amigo e de termos estudado numa fase inicial do doutoramento juntos. E eu vou acompanhando basicamente o percurso também do professor Esteves Hilário, porque volta e meia vai aparecendo nas notícias, não só pela sua intervenção que tem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, como é uma personalidade que em Angola tem bastante visibilidade, é procurado para dar a sua visão sobre os acontecimentos e sobre a política em Angola e também ao nível internacional. Aliás, encontramos-lo com alguma frequência em programas organizados pela TPA, a Televisão Pública Angolana, que aqui em Portugal nós recebemos em emissão. Vou acompanhando por aí, muitas vezes em debates, noutras vezes também dando a sua intervenção noutros meios de comunicação social e mesmo na TPA, e acho que não é só por ser amigo do professor Esteves Hilário, é também pelo facto de as opiniões que presta, nós percebemos que a forma como expõe, os conteúdos que partilha, tudo aquilo basicamente que dá de serviço público ao público angolano e também à lusofonia, eu tinha a certeza absoluta que quando queria, falei-vos no primeiro direto que fiz, antes das eleições em Angola, que eu fiz aqui a minha análise, e eu disse logo, um dia destes tenho que trazer aqui o professor Esteves Hilário, porque de facto acho que é a pessoa mais acertada, mais adequada para partilhar connosco uma visão de Angola, uma visão também não só da sociedade, mas da política angolana, e para nos ajudar a perceber muitas vezes algumas questões e especificidades de Angola que nós nem sempre daqui deste lado conseguimos ver. Portanto, eu começo por dar as boas noites ao professor Esteves Hilário. Eu de certeza que me esqueci de alguma coisa, porque o professor Esteves Hilário está sempre envolvido em várias frentes. Ainda hoje foi difícil para nós conseguirmos agendar, porque o professor tem uma atividade muito extensa também de cariz político e de apoio ao Poder Legislativo para ajudar a reformar Angola. Portanto, professor, mas se quiser acrescentar aqui alguma coisa ou dizer umas palavras iniciais ao nosso público, esteja à vontade.
Olha, doutor Alexandre, muito obrigado pela simpatia. Já disse tudo. Nós, antes de mais nada, somos amigos, fomos colegas no curso de doutoramento em Direito, portanto, dali nasceu a nossa amizade, portanto, acho que da sua apresentação não se deve acrescentar absolutamente nada, portanto, sinto-me bem apresentado. Muito obrigado. Muito bem, professor. As pessoas também que vão entrando e que vão saudando, portanto, espero que se sintam naturalmente cumprimentadas. Angola teve agora há pouco tempo, aqui há poucos meses, foi em agosto, eleições gerais, que vieram a determinar a recondução do presidente João Lourenço. E não só foi a sua recondução, mas eu denoto aqui, acima de tudo, um aspecto muito especial, que é, antes das eleições anteriores, que vieram eleger o presidente João Lourenço para o primeiro mandato, muitas sondagens surgiam a dar o partido de casa como uma potencial surpresa nestas eleições e que poderia vencer as eleições. Eu vi várias análises dessas, recuperei-as novamente, e agora nós tínhamos a mesma coisa relativamente à UNITA. Acha que existe aqui algum ponto de credibilidade nas sondagens e como é que estas sondagens acabam por surgir neste contexto de Angola? Bom, as sondagens são sempre problemáticas, não é? E nós temos visto, não apenas em Angola, mas noutras geografias, problemas com as sondagens. Vimos problemas com sondagens nas eleições recentes no Brasil, tivemos, pelo menos as sondagens na primeira volta davam uma vitória esmagadora do presidente Lula da Silva, que não acabou por não se concretizar. Ou seja, todos os institutos de sondagem na primeira volta das eleições brasileiras, todos eles foram desmentidos pelas urnas, não é? Tivemos sondagens, tivemos problemas eh, com sondagens nas eleições dos Estados Unidos da América, que deram vitória a Donald Trump, também não davam, as sondagens não indicavam nesse sentido. Enfim, temos uma série de problemas a nível global com as sondagens. Se calhar as sondagens hoje ainda não aprenderam muito bem como é que se leem os movimentos digitais, não é? Portanto, isso é um problema que nós temos. Em Angola, eu senti que as sondagens que foram sendo publicadas pareceram muito tendenciosas e elas visavam essencialmente induzir o eleitor no sentido específico de voto. Mais uma vez, portanto, as sondagens acabaram por se mostrar, não diria falsas, mas acabaram por se mostrar incapazes de refletir a realidade da Angola e das urnas que nós vimos no dia 24 de agosto. Quase todas as sondagens que davam uma vitória esmagadora da UNITA foram absolutamente desmentidas, não é? Portanto, mas é um fenómeno que eu acho que tem natureza global. Por quase todo o mundo temos visto sondagens a serem consecutivamente desmentidas pelas urnas. Eu acho que é uma hora em vários países e no Brasil, que são as eleições mais recentes que temos, pelo menos a nível dos países da lusofonia, nós temos uma discussão muito séria agora sobre as sondagens. O Congresso Nacional, mesmo já em fim de mandato, tem estado a legislar sobre sondagens, né? Portanto, para se discutir bem o tema das sondagens. São as sondagens, não é? Eu diria. Sim, mas lá está, nós compreendemos sondagens quando, por exemplo, às vezes surgem aqui em Portugal com uma diferença de 2, 3%, às vezes uns partidos mais pequenos conseguem ter uma maior ou menor expressão. Acho que isso o público é capaz de entender. Agora, eu vi números absolutamente estratosféricos para a UNITA. Nas eleições anteriores era para a Casa CE e subitamente nós chegamos a um ponto em que, quando são realizadas as eleições, depois temos a oposição e algumas vozes internacionais que não fazem comunidade internacional e que depois alegam que houve fraude porque todas as sondagens apontavam resultados diferentes. Ou seja, como é que um poder, como neste caso o João Lourenço nesta altura, se consegue afirmar e legitimar quando já foi legitimado pelo povo por um lado, mas depois temos
estas supostas sondagens que são disseminadas, que criam alguma esperança em quem quer uma mudança de poder, e depois, afinal, o resultado acaba por ser outro e acusam o sistema, digamos assim, político de fazer eleições fraudulentas. Bom, claro que as sondagens em todo lado, elas refletem muito eh, a vontade de quem as encomenda, não é? Portanto, quem encomenda a sondagem acaba por ter um objetivo específico. No nosso caso específico dessas eleições de 24 de agosto, senti que as sondagens visavam criar um estado de opinião favorável a uma vitória da oposição. Portanto, como disse inicialmente, em dois sentidos. Num sentido, induzir o eleitor para uma votação massiva no candidato e no partido que tem maior penetração ou maior número nas sondagens. Isso é um fenômeno que a ciência política estuda, o marketing político aborda muito essa questão, é a criação do estado de opinião relativamente a um candidato, a um partido específico, por um lado. Por outro lado, eu sinto que as sondagens também visavam alimentar e dar legitimidade a uma narrativa de fraude que é muito comum entre nós, e especialmente, diria, entre nós em África, e em Angola, especialmente, de lembrar, não é, que nós, desde 1992, que temos o fantasma da fraude em todas as nossas eleições. Só para ter uma noção, nós temos, neste momento, um dos processos eleitorais mais, como é que eu diria, mais dispendiosos do mundo, porque o clima de desconfiança entre os atores políticos é muito alto. Portanto, nós somos provavelmente o único país hoje a nível do mundo que emite boletins de voto em papel moeda, não é? Com o custo que isso tem, mas não podemos fazê-lo de forma diferente por enquanto, porque as pessoas têm uma grande desconfiança no sistema gerada por essas narrativas de fraude que encarecem sobremaneira o processo eleitoral angolano, né? Portanto, eu duvido muito que outro país africano tivesse condições de fazer eleições com o volume financeiro que nós empregamos nas eleições, e que, na minha opinião, é mal emprego, né? Portanto, nós temos cadernos eleitorais feitos de maneira única, não é? Portanto, temos boletins de voto impressos em papel moeda. Portanto, é coisa que realmente custa muito caro, mas que tem que ser feita porque para manter os mínimos, diria os mínimos olímpicos, não é? De confiança no processo, mas a narrativa de fraude também tinha que ser alimentada, né? Portanto, hoje é muito mais fácil dizer que a vitória do MPLA e do seu candidato, o presidente João Lourenço, não é legítima, porque as sondagens indicavam uma vitória da oposição. Portanto, mas essas sondagens podem ter sido, não estou a afirmar, mas podem ter sido encomendadas já com esse objetivo, com o objetivo de criar um estado de opinião que suportasse as narrativas que se constroem à volta da confiança do processo e da fraude. Foi um pouco complicado, não sei se acompanhou o que a comunicação social portuguesa, por exemplo, dizia sobre as eleições em Angola. Não sei se é oportunidade de acompanhar, sobretudo após o lançamento dos resultados, porque ainda nem tinham sido oficializados os resultados e já tínhamos vários opinadores aqui em Portugal que falavam na questão da fraude. Mas depois tivemos uma missão de observação internacional em Angola que confirma que foi tudo legal e que de facto não havia qualquer tipo de fraude. Acho que é um pouco como diz, ou seja, há aqui um pouco a intenção de sugerir uma intenção de voto na oposição para tentar fragilizar quem está no poder. Até porque dava jeito, se calhar a muitos, um pouco por esses países fora, que se calhar houvesse uma alternância de poder, por ser mais favorável, provavelmente, em tipos de negócios, em tipos de reformas a implementar. Sabemos também da relação que Angola com o FMI nem sempre é aquela que no Ocidente e que os neoliberais pretendem, naturalmente, ou seja, para este tipo de bandeiras dava jeito. Mas tentar explicar às pessoas aqui que em Angola, pelo menos a ideia que eu tenho, é que as eleições são realizadas exatamente da mesma forma como em Portugal. Aliás, o facto de nos estar a falar agora dos boletins em papel moeda, isso não temos em Portugal. Não temos boletins em papel moeda e acho que de facto agora foi uma boa surpresa para perceber que de facto há essa intenção de tentar mostrar que a eleição decorre da forma mais clara possível.
Mas como é que normalmente são organizadas as mesas de voto para tentarmos explicar aqui, esclarecer as pessoas que acham que podem ser, por exemplo, só membros do MPLA numa mesa a registar os votos e a fazer basicamente o que quiser nas mesas, como ouvi algumas pessoas aqui a dizer. Como é que isso decorre em Angola? Bom, ainda bem que me pergunta isso. Nós temos um processo eleitoral que tem observadores internacionais e nós recebemos aqui observadores da União Europeia, recebemos observadores da CPLP, recebemos observadores de variadíssimas organizações internacionais que estiveram aqui a ver a lisura e a regularidade do processo eleitoral e, como disse muito bem os relatórios dessas comissões de observação indicam que as eleições foram livres, transparentes e justas. Entretanto, como eu dizia, temos observadores internacionais, mas também temos observadores nacionais. E os observadores nacionais começam, e aqui é que é importante dizer, começam pelos observadores dos partidos políticos concorrentes, não é? Os que nós aqui chamamos de delegados de lista. Note que cada um dos partidos que concorre ele tem nem cada mesa de voto um delegado de lista titular e um delegado de lista suplente. O que quer dizer que todo o processo na mesa de voto é acompanhado minuciosamente por todos os partidos concorrentes através dos seus representantes na mesa respectiva de voto. O processo organizado pela Comissão Nacional Eleitoral, obviamente, tem os agentes da Comissão Eleitoral, da Comissão Nacional Eleitoral, que compõem a mesa, refiro-me, por exemplo, ao presidente da mesa, aos coordenadores, não é? Mas depois temos os representantes dos partidos políticos. Não é verdade que as mesas são compostas exclusivamente por indivíduos do MPLA. O MPLA também é um partido concorrente e, obviamente, que também tem um representante dentro da Assembleia de Voto, dentro da mesa, na mesa de voto, como todos os outros concorrentes em pé de igualdade, apenas um representante. Agora, eu também compreendo que possa haver da parte de algum concorrente, uma ou outra queixa, que são queixas típicas de processos eleitorais, mas que, no geral, elas não interferem no sentido de voto e no sentido como é que eu diria, da vontade, não são suficientes para beliscar o processo, até de alguma forma tolir a vontade expressa nas urnas. Portanto, as eleições costumam ser um momento de festa e note que aqui os observadores que estiveram aqui, pelo menos do que eu ouvi de observadores da CPLP com quem eu conversei no dia das eleições, estavam todos muito admirados com a celeridade do processo, né? Portanto, é um processo que corre muito rapidamente, ao contrário da maioria dos países, o processo é muito organizado, portanto, as pessoas sabem de antemão onde devem votar, elas recebem uma notificação da Comissão Nacional Eleitoral por SMS a indicar o local exato onde elas devem votar, o número da mesa, o número da Assembleia, o número da mesa específica. Então, eu, por exemplo, sabia que a minha Assembleia de voto ficava dentro da Universidade de Lusíada de Luanda, Lusíada de Angola, perdão, e a minha mesa de voto era a mesa 4. Portanto, dentro da Assembleia de voto havia várias mesas, se a memória não me trai, só umas 5 ou 6 mesas, mas eu não me dirigi, obviamente, para nenhuma delas, porque eu, ao sair de casa, sabia expressamente que iria para a Assembleia de Voto da Universidade de Lusíada e que votaria na mesa número 4, para onde me dirigi, e prontamente o meu nome foi localizado no caderno eleitoral, assinei, fui para a cabine de voto exercer o meu direito. Note que este modelo de organização foi, inclusive, muito elogiado pelos observadores, quer da CPLP, não é? Portanto, ou da União Europeia, que são indivíduos habituados a pleitos eleitorais, como observadores de países africanos, da SADC, enfim, de outras organizações internacionais de que Angola é parte. Agora, o discurso de fraude vai continuar a existir e eu não creio que ele se esbata completamente nas próximas eleições. Não é propriamente uma questão de desconfiança porque o processo é mal conduzido. É uma questão de desconfiança de quem quer de antemão desconfiar. Isso aí não, é muito difícil de ser combatido.
Sim, parece ser o argumento à partida mais fácil de quem, por parte sobretudo de quem perde, que é o de invocar que houve erros ou problemas de secretaria que inviabilizaram um determinado desfecho. Agora, conseguir muitas vezes, aquilo que eu sinto é que chegar, por exemplo, a países como Portugal, esse tipo de mensagem, parece que não chega. E não me parece que seja por falta de vontade, quer do poder angolano, da Comissão Nacional de Eleições, ou dos observadores. Parece mesmo porque existe essa resistência em Portugal para assumir uma narrativa que possa contrariar aquela narrativa que se pretende vender. No sentido, aqui tem muito mais interesse para os média vender a fraude, o cenário de fraude e de uma oposição que foi impedida de aceder ao poder, mas ir ao local, ir ao terreno e ver como é que as coisas se enrolam, já não há essa disponibilidade. E depois eu vejo os resultados, vejo que os primeiros resultados do presidente João Lourenço de facto foram relativamente favoráveis, mas eram um estreante, digamos assim, e agora aquilo que eu vejo é que o presidente João Lourenço teve cerca de 51% dos votos, ou seja, teria maioria absoluta, o MPLA controla naturalmente a Assembleia Nacional, mas diga-me uma coisa, como é que o MPLA pode estar a interpretar resultados que parece que a cada eleição parecem demonstrar uma perda de apoio popular? Parecem, não sei se isso de facto se confirma ou não. Confirma-se, sim, senhor. A que é que Noto acha que isso pode ver? É assim, eu entendo que hajam vários fatores que militam em favor dessa perda gradual de apoio popular. Existem vários fatores. E nessas eleições especificamente, eu acho que nós tivemos aqui alguns fatores que são globais, de natureza global, dentre eles a Covid-19. Noto que a Covid-19 empobreceu sobremaneira as famílias angolanas, mas elas já vinham empobrecidas de um processo de recessão econômica que começou praticamente em 2016, né? Portanto, nós já vínhamos de 5, 6 anos de recessão econômica, de 2014, se a memória não me traiçoou, que começamos uma queda progressiva do produto interno bruto, que culminou mesmo com a entrada do país numa profunda recessão econômica, que tivemos muita dificuldade de sair dela e que todas as previsões, quer do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, ou mesmo as projeções do governo angolano, das instituições angolanas, apontavam o ano 2020 como um ano da saída da recessão econômica. Entretanto, infelizmente, em 2020, logo no princípio de 2020, tivemos que fechar-nos ao mundo por causa da Covid-19, uma pandemia que ninguém sabia especificamente como lidar com o fenômeno. E nós em Angola, eu tive vários amigos que vieram de Lisboa para Luanda e melhor elogiavam a forma como as autoridades angolanas conseguiram implementar medidas de biossegurança muito apertadas nos aeroportos e nas fronteiras do país. Eu mesmo tive a oportunidade de viajar neste período de 2020 e 2021, já que o país abriu-se um pouco mais para outros países africanos, como por exemplo a Etiópia, a Tanzânia, onde estive algumas vezes, noto que os esquemas de controlo de biossegurança eram muito inferiores àqueles que foram implementados em Angola. Aliado a isso, eu acho que tivemos uma cerca sanitária a Luanda, que eu acho que, uma opinião muito pessoal, foi de alguma forma exagerada, não é? Portanto, mas compreende-se porque ninguém sabia exatamente o que queria dizer Covid, estávamos todos muito assustados e não foi difícil convencer as pessoas a ficarem em casa porque as pessoas estavam em pânico com que as imagens que nós víamos de países como a Itália, como os Estados Unidos da América, com mortes assim em grande proporção, as pessoas estavam realmente muito assustadas. E as autoridades angolanas, obviamente, também ficaram assustadas e levaram isso ao extremo. Esse extremar de posição em relação à cerca sanitária, quero crer que acabou por ser prejudicial para a economia do país. E, portanto, como eu disse, vínhamos de uma recessão,
um programa de reajuste macroeconômico com o FMI e os portugueses que nos ouvem sabem, porque experimentaram, infelizmente, o amargo do sabor das medidas do Fundo Monetário Internacional, não é? Portanto, não estaria a dizer nenhuma novidade. Por onde passa o FMI, realmente pode consertar as finanças públicas, mas deixa um rastro de problemas sociais muito grandes, né? Portanto, nós tivemos, e não tivemos só o problema do FMI, com o problema da Covid, enfim, há uma série de fatores que eu julgo que foram preponderantes para que o MPLA tivesse uma perda gradual, acentuada de votos nessas eleições. Mas também não podemos ignorar que o MPLA é um partido que está no poder há 47 anos, né? Portanto, há um desgaste natural também da própria instituição, né? Portanto, nós somos um país que de gente muito jovem, né? Portanto, mais de 50% dos angolanos têm entre 15 e 16 anos, né? Portanto, é muita gente jovem num país que tem transições políticas muito complexas, né? Portanto, tem uma complexidade enorme aqui que a juventude, creio eu, que não compreende da mesma maneira como compreendem os mais idosos, né? Os menos jovens. Portanto, há uma série de fatores que creio que obviamente, são estudados, discutidos internamente a nível do MPLA e que são conjunturais, não é? Portanto, eu acho que o que é importante aqui retermos é que eles não deixam de ser uma preocupação, são uma preocupação. Eu tinha visto antes das eleições uma sondagem realizada pelo Afrobarometer que dava conta que num total de 34 países, Angola ocupava o 23º lugar, no sentido de que os angolanos sentiam que o poder político se preocupava com os jovens. E era uma percentagem, portanto, bastante reduzida, ou seja, cerca de 20% a 22% dos inquiridos é que entendiam que o poder político se preocupava com os jovens. E há pouco falou-me exatamente dessa situação também da baixa idade, média Angola, e de novas gerações, que muitas delas não têm a memória, porque ainda não tinham nascido, sobre o que é que foi a guerra em Angola. Como é que se consegue, qual é que é o desafio que o presidente João Lourenço neste momento tem, como é que ele acha que ele poderá contornar para poder mudar, inverter um pouco esta opinião que os jovens têm do poder político e sem desligar a herança que houve de guerra por parte do MPLA? Bom, primeiro é que assim, o presidente João Lourenço, logo desde o princípio do seu mandato, do seu primeiro mandato, dizia numa entrevista, se me não me atraiçou, a um jornal ou uma televisão portuguesa mesmo, o presidente João Lourenço dizia que inspirava-se muito mais em Deng Xiaoping do que em qualquer outro, ou seja, o presidente João Lourenço identificava-se como um reformador. E como nós sabemos, um processo de reforma é um processo que tem sempre as suas dores, não é? Portanto, nós estamos a fazer reformas. Eu costumo dizer, às vezes, quando converso com os meus alunos sobre essa matéria, eu digo-lhes sempre, olha, é como se nós estivéssemos a reformar uma casa, não é? A partir paredes, a trocar louça sanitária e outras coisas, com as pessoas lá dentro, não é? Portanto, não é confortável para ninguém. Portanto, nós temos efetivamente um processo de reformas estruturais que não são confortáveis. E a juventude, não só por ser a maioria, mas é também a que mais se sente afetada, porque noto que nós tivemos recessão econômica durante 5 anos, 6 anos. Portanto, numa recessão econômica, os empregos são sempre os primeiros a irem à vida, né? Portanto, nós sabemos que a maioria das pessoas que procuram emprego são, obviamente, pessoas jovens, né? Portanto, é uma tarefa muito complicada, deduzo eu, que
de diálogo permanente com os mais novos, fazê-los perceber que efetivamente há dificuldades, as dificuldades estão aí, estão identificadas, e há soluções para as dificuldades, só que elas, infelizmente, não são conduzidas por uma varinha mágica, né? É preciso que haja tempo, haja trabalho, haja dedicação para que as reformas comecem a surtir efeitos. Nós já, o ano de 2021, saímos da recessão econômica definitivamente, com um crescimento estimado entre 2,7 a 3,5 pontos percentuais do produto interno bruto, dependendo da organização, se é o FMI ou o Instituto Nacional de Estatística. Por incrível que pareça, o Instituto Nacional de Estatística é mais conservador na sua projeção em relação ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, 2021 já foi um ano de crescimento, e 2022 espera-se que seja um ano ainda de crescimento maior. Entretanto, temos aí também conjuntura internacional que não podemos ignorar, né? Portanto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem consequências também aqui no nosso mercado. Nota que se de um lado nós, enquanto um país essencialmente produtor e exportador de petróleo, temos benefícios, entre aspas, com a subida do custo do preço do petróleo, mas por outro lado somos um país também que importa muito, né? Portanto, nós temos hoje um equilíbrio do saldo da balança comercial, mas nós temos, por exemplo, não temos produção de fertilizantes, né, defensivos para a agricultura. Somos um país com grandes investimentos na agricultura, mas precisamos destes fertilizantes que, não sei se diria feliz ou infelizmente, vêm exatamente da Rússia, né, que está sob sanções internacionais. Enfim, há aqui um conjunto de situações que interferem negativamente para o desenvolvimento econômico. E eu não acredito que possa haver qualquer linguagem política que se sustente no sentido de convencer a juventude a olhar com outros olhos para quem governa, a não ser exclusivamente a linguagem da realização dos seus sonhos. Portanto, quem quer um emprego, o jovem que está à procura do emprego, não é com conversa que se lhe convence que pode esperar 1 ano ou 2 anos para ter emprego. O único diálogo possível com esse jovem é conseguir criar condições macroeconômicas para que ele tenha efetivamente um emprego, né? Portanto, espera-se que este ano, o ano de 2023, seja muito melhor que o ano de 2022, e que efetivamente o país comece novamente numa senda de crescimento econômico sustentável, né? E acha que o MPLA agora, nestes próximos anos, que tem capacidade para conseguir, pelo menos eu refiro-me ao MPLA, porque é o partido que está no poder naturalmente, o que não invalida que sejam feitas algumas sinergias também, juntamente com partidos da oposição que queiram participar nesta reforma, porque Angola estará sempre em permanente reforma, como referiu. Acha que existem condições para, por exemplo, poder pressionar o FMI a não exigir um conjunto de reformas como normalmente exige, por exemplo, em Portugal, aquilo que foi o traço dominante e que é um pouco o traço do neoliberalismo imposto pelo FMI, é a privatização de um conjunto de empresas públicas ou até mesmo de outros ativos que o Estado tenha, passar para o privado. Eu recordo, por exemplo, que fui ver os dados antes das eleições relativamente ao mandato do Presidente João Lourenço e eu vi que foi reivindicado na altura por parte do Governo que o Governo reduziu a dívida pública de 121% do PIB para 84%, que é um resultado já de si excepcional. Mas depois o que é mais curioso é nós encontrarmos outras fontes não ligadas ao poder político angolano e que apontam para uma redução ainda maior para 75%. Ou seja, como é que vão conseguir assegurar junto do FMI que a estratégia neste momento não está a ser a do sobreendividamento de Angola e que tem uma estratégia de crescimento?
Explicar que o programa de ajustamento com o FMI já terminou. Portanto, nós já não estamos sobre assistência do FMI. A assistência terminou com êxito, não é? Portanto, o FMI, como disse muito bem aqui o doutor Alexandre, falou em números, que fomos daquele tipo de estudante que sai com média muito positiva, né? Portanto, nós fomos além daquilo que o FMI nos tinha solicitado em termos de ajuste fiscal e de reformas que na verdade eram algumas dessas reformas eram algo que os próprios angolanos, as próprias elites políticas e econômicas do país já pediam, mas que foram sendo adiadas sucessivamente e que teve agora o presidente João Lourenço, obviamente, coragem para assumir o ônus político de fazer essas reformas, né? Porque, como nós vimos e eu dizia há bocado, que boa parte dos resultados que nós tivemos nas eleições, que o MPLA teve nas eleições 2000, de 24 de agosto, são também consequência do ônus, ou seja, das reformas que foram feitas. O presidente João Lourenço aceitou assumir esse ônus, bateu de frente e as reformas foram até aqui bem feitas. Portanto, são hoje elogiadas pelo FMI e até o FMI tem-nas como exemplo para outros países. O país foi além daquilo que o FMI pedia. Pronto, hoje nós já não estamos sobre assistência do FMI, voltamos aos mercados, mas há da parte do governo angolano uma clara decisão de não entrar em euforias de endividamento, não é? Portanto, com prejuízos para as futuras gerações. É preciso que o país produza mais, não é? Portanto, isso tem sido quase que um lema diário do governo angolano, mas não espero eu que o nosso regresso aos mercados seja feito com base em endividamento massivo, como foi no passado, não é? Portanto, não creio que isso venha a acontecer. Houve uma redução substancial, como disse muito bem, do endividamento versus PIB, mas o futuro, ou no futuro, pelo menos a curto, médio prazo, não se espera um endividamento muito acelerado. Vamos continuar com uma política não diria de austeridade, mas uma política de cautela no endividamento, que seja um endividamento sustentável, para que as futuras gerações não fiquem com esse fardo de irresponsabilidade fiscal que se possa fazer durante esses tempos, né? Podemos aqui ver que efetivamente podíamos, e algumas vozes até internas no MPLA aconselhavam que hoje nós voltássemos a ter uma corrida, aproveitando que nós temos ratings menos desfavoráveis do que tínhamos há 6 meses, por exemplo, né? Os ratings são mais favoráveis, o que nos dá acesso à dívida externa em condições, em melhores condições de endividamento, de juros e de serviço da dívida de uma maneira geral, mas não creio que haja da parte do presidente João Lourenço e do próprio MPLA qualquer intenção de correr para os mercados, endividar o país para que dentro de alguns anos tenhamos novamente que chamar o FMI para mais um reajuste. Bom, provavelmente isso também, essa estratégia deverá passar pelo crescimento económico, que se até há pouco tempo Angola dependia significativamente, para não dizer quase exclusivamente, da produção e exportação de petróleo. Neste momento, ao fim de alguns anos, e vi também alguns estudos, incluindo internacionais, que demonstram que aos poucos, sobretudo no mandato do presidente João Lourenço, houve uma crescente diversificação da economia para não estar exclusivamente dependente do petróleo. Mas isso continua a ser ainda assim um desafio
para Angola, ou seja, como é que Angola se pode apostar nessa diversificação, e eu vi que isto estava no programa eleitoral, tanto do MPLA como também da UNITA, eu via que esse era um objetivo. Nunca consegui ver foi como é que um e outro pretendem chegar a essa diversificação, como é que se diversifica a economia, por exemplo, em Angola, e se aumenta e se reduz a dependência do petróleo. Bom, nós, diria nós, a nível do MPLA, isso está definido em duas perspectivas, não é? A primeira é a perspectiva da diminuição das importações, não é? Portanto, diversificar a economia no sentido de diminuir as importações de bens e serviços. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é no sentido de diversificar as exportações. Portanto, nós somos um país que, durante muito tempo, importou quase tudo. E era preciso fazer reformas estruturais para que houvesse mais produção nacional daqueles principais bens e serviços que nós importamos. Não acabar com as importações, obviamente que isso é impossível, mas fazer com que houvesse uma diminuição progressiva e sustentável de produtos que podem ser produzidos localmente, mas que continuavam a ser importados. Isso tem acontecido e infelizmente, digo eu, não com a velocidade que nós gostaríamos, porque também temos a conjuntura internacional, como disse, que às vezes atrapalha um pouco a, a, os projetos, a implementação desses programas, mas nós os dividimos em duas perspectivas, como disse. De um lado, é preciso diversificar as exportações, para não estarmos dependentes de um único produto de exportação, que é o petróleo, não é? Portanto, nós sabemos que a nossa balança de pagamentos acaba por ficar sempre dependente da volatilidade do preço do petróleo e, portanto, é preciso diversificar as fontes de receitas, as fontes de divisas para a balança de pagamento. E isso tem sido feito, mas, porque note aqui, doutor, nós temos um problema que é um problema que eu acho que é um problema africano, que nós ou estamos nos mercados com matérias-primas, ou estamos essencialmente no mercado de commodities, não é? Portanto, vamos aos mercados a vender matérias-primas não beneficiadas, o que faz com que os preços sejam essencialmente mais baixos. E o que fazemos, por exemplo, com o petróleo, fazemos de alguma maneira com os diamantes, e começamos agora a fazer em escala comercial com o ouro e com o minério de ferro, né? Portanto, mas tudo como matéria-prima. E, portanto, é preciso olharmos aqui, temos discutido isso de alguma forma, como é que nós podemos inverter esta lógica para passarmos a olhar também para a exportação de bens beneficiados localmente. E isso ainda é um grande desafio que temos pela frente. Se de um lado nós hoje temos mais produção nacional de bens essenciais para o que diminuiu consideravelmente a importação de bens essenciais, e nós hoje podemos sentir, quem vai às prateleiras dos supermercados, por exemplo, em Luanda, onde eu vivo, vai notar muitos produtos que eram importados. Hoje nós temos produtos de produção nacional, refiro-me, por exemplo, a laticínios, que eram todos de origem portuguesa. Ainda continuamos a ter e continuaremos a ter, porque aqui também depois tem os efeitos, ou melhor, as questões de natureza subjetivas e psicológicas das pessoas de quererem mais uma coisa do que outra, enfim. Mas hoje já vamos tendo muita produção nacional, por exemplo, de bens de primeira necessidade. Mas, por outro lado, isso só não basta. É preciso que nós saiamos, então, não só diminuímos, e já diminuímos consideravelmente a importação
desses bens, mas agora é produzir bens que possam ombrear com o petróleo, no sentido de serem também bens de exportação que tragam volumes de receitas iguais ou superiores ao petróleo. Nós somos um país com muitas, como é que eu diria, condições climáticas, eh, com condições objetivas mesmo para produzirmos, não só nas questões minerais, porque temos aqui muitos mineiros, agora com grandes produções de minérios, grandes descobertas de terras raras, não é? Que são ali minérios da geração mais avançada e com grande valor comercial, mas também minérios mais tradicionais, como é o caso do ferro, do alumínio, do cobre, bauxite, que temos do ouro mesmo, dos diamantes, que temos aqui que podem e devem acelerar a sua exportação para termos uma balança de pagamentos ainda mais equilibrada, mais pendente para o lado da Angola e com uma balança de pagamentos que possa fazer com que entre muito mais divisas do que aquilo que nós temos, até para estimular também a importação de bens de capital. Eu tinha visto também recentemente, entre julho e agosto, que Bruxelas comunicou o início das negociações com Luanda com vista à celebração de um acordo comercial entre Angola e a União Europeia, ou seja, no sentido de facilitar a exportação de bens angolanos e ao mesmo tempo também para facilitar a importação de bens de países da União Europeia para Angola, o que para todos os efeitos diria que era um trunfo político que estranhamente nunca me apercebi que ele fosse referido na campanha, porque acho que é uma vantagem, mostra que Angola tem um mercado que do ponto de vista externo é visto como um mercado credível e como tendo alguma solidez e estabilidade política e também social, senão a União Europeia não aceitaria fazer um acordo desses. Mas eu pergunto-lhe se tem alguma novidade sobre qual é que é o ponto dessas negociações. Bom, é claro que nós hoje somos um país visto no contexto das nações com outros olhos, né? Temos que também reconhecer esse mérito, não só do presidente João Lourenço, mas de toda a equipa que o acompanha nesse trabalho. Nós hoje somos essencialmente vistos na arena internacional com outros olhos. Note que nós tivemos, para além desse acordo com a União Europeia, que infelizmente não sei precisar como é que vão as negociações, embora devesse, mas confesso-lhe que não tenho acompanhado ao pormenor e ao rigor, mas nós tivemos investimentos, por exemplo, muito recentemente da administração Biden, aliás, o presidente Biden fez esse anúncio publicamente, voltou a fazê-lo agora na COP de Sharm el-Sheikh, sobre um investimento de 4 mil milhões de dólares em energias renováveis, né? Portanto, os Estados Unidos da América não investiria 4 mil milhões de dólares num projeto ou num país que tivesse instabilidade política ou que tivesse condições políticas e macroeconômicas que não se recomendasse, não é? Portanto, são instituições que fazem diligências muito prolongadas e muito apuradas, não é? Nós tivemos investimento americano agora na refinaria do Soio, não é? Que estamos a falar de perto de 5 mil milhões de dólares em investimento na construção de uma grande refinaria de petróleo, né? Para a produção de derivados de petróleo, mas acima de tudo, e isso se calhar é que interessa aqui para as pessoas que nos veem a partir de Portugal, olhamos para as instituições de rating internacional, estamos a falar da Standard Poor's, da Moody's, enfim, que hoje têm ratings muito positivos, não é? Portanto, comparativamente ao que era
anteriormente, o que faz com que Angola hoje possa ir aos mercados e endividar-se a juros muito mais baixos do que tivemos. Nós já tivemos, nós estamos a endividar-nos. A última aquisição de dívida que Angola fez endividou-se a menos de 8%, não é? Portanto, isso é coisa que muitos países que estão até na Europa não conseguem endividamento a estes níveis de juros, né? Portanto, há, no meu entender, a nível internacional, um olhar muito positivo para Angola, que às vezes até contrasta com o olhar dos próprios angolanos, né? Nós vivemos, infelizmente, um período de muito pessimismo, mas compreende-se próprio de um país que vive num período tão longo de recessão econômica, né? Portanto, as pessoas naturalmente tornam-se pessimistas, mas os países, no contexto das nações, olham-nos com um olhar muito positivo, e nós, pelo menos as elites políticas nacionais, conseguem ver isso. E relativamente a Portugal, há alguma perspectiva de alguma mudança de estratégia, alguma forma de incentivar a aproximação com Portugal e os investimentos, ou a nível de investimentos e não só, mesmo mão de obra qualificada, ou acha que agora nos próximos anos dificilmente as coisas irão mudar? Quais é que pode interpretar como sendo os parceiros estratégicos nos próximos anos para Angola? Note que é assim, a nossa parceria com Portugal, a relação Angola-Portugal, eu costumo dizer que é uma relação umbilical, não é? Portanto, não existe. Nós às vezes falamos que há, sei lá, 200, 300 mil portugueses em Angola, e se calhar menos de 100 mil angolanos em Portugal, mas nós também temos que olhar para uma perspectiva dos binacionais, não é? Nós temos aqui deste lado muitos angolanos que são luso-angolanos, não é? E do outro lado também muitos luso-angolanos que vivem em Portugal, pessoas que têm laços portugueses que têm laços com Angola, que são de natureza sanguínea e vice-versa. E, portanto, a nossa relação com Portugal vai ser sempre essa, não é? Nós estamos condenados a estar juntos, não é? Portanto, eu costumo dizer como se fôssemos siameses, não é? Os siameses não têm sem qualquer possibilidade de separação, nós estamos condenados a viver harmonia e juntos. Agora, quanto mais cedo as elites políticas dos dois países perceberem que essa é uma condenação e que nós temos que saber explorar os mecanismos que temos à disposição para fazer boas relações econômicas e políticas, eu acho que os dois povos saem a ganhar. Portanto, nós pode sempre que houve, como, usando aqui as palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, sempre que houve irritantes nas relações entre Angola e Portugal, nunca o eram porque os povos irritaram-se, não, é porque as elites políticas de um lado e do outro, em algum momento se terão irritado umas com as outras, enfim. Mas o povo português e o povo angolano são povos que estão umbilicalmente unidos, não tem como separar-se. Agora, eu acho que do ponto de vista econômico, Portugal continua e continuará a ser um grande parceiro econômico da Angola. Eu acho que a maioria dos angolanos olha para Portugal nesta perspectiva. Note que há imensas empresas portuguesas a operarem em Angola, no ramo da construção civil, no ramo da consultoria, enfim, da indústria e em todos os setores há empresas portuguesas a operarem em Angola. Há uma infinidade de portugueses que vai e vem todos os dias, quem apanha um avião da TAG ou da TAP, há de perceber a quantidade de angolanos e portugueses que vão e vêm todos os dias de um lado para o outro, a fazerem negócios, não é? A transacionarem coisas importantes. Hoje usam até companhias de outros países, vão via Emirates, vão via Ibéria, enfim, usam vários caminhos para chegar a Portugal, porque a demanda é cada vez mais alta de gente a ir e vir de um país para o outro. Agora, como eu disse, é uma questão das elites políticas compreenderem o fenômeno como o povo o compreende,
e permitirem que se realizem cada vez mais negócios, não é? Angola vai entrar numa rota de crescimento e eu prevejo que o crescimento seja superior se as condições globais o permitirem, a guerra na Ucrânia terminar e os países voltarem a ter comércio, por assim dizer, eu prevejo que a Angola tenha um crescimento superior a 3,7% do produto interno bruto. Isso necessariamente vai atrair mais empresas portuguesas, mais portugueses a trabalhar em Angola, nas obras públicas, que as empresas portuguesas têm sido parceiras fundamentais, não é? Portanto, eu vejo que as relações com Portugal hão de continuar a ser relações sólidas e promissoras. Mas também vejo que neste período que temos pela frente, neste mandato, haverá também como é que eu diria, um incrementar das relações com os Estados Unidos da América, não é? Porque os Estados Unidos da América têm pouco mais de investimentos, pouco mais de 8 mil milhões de dólares em investimentos diretos a setores industriais angolanos, que não sejam a extração de petróleo, né? Portanto, isso vai fazer com que haja mais atração de investimentos americanos para o país. Mas também vejo também com algum otimismo as relações com o Brasil, não é? Porque, como sabe, com a eleição do presidente Lula da Silva no Brasil, poderá também, obviamente, incrementar, e o presidente já disse que quer devolver o Brasil no Concerto das Nações, não é? Que é uma coisa que não vinha acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro, não é? Portanto, quer devolver o Brasil ao contexto das nações, as relações privilegiadas com os países africanos, e Angola é seguramente um dos países africanos com melhor relações, o maior parceiro africano do Brasil em Angola, e portanto vejo que a curto prazo são esses países com quem, não me esquecendo obviamente das relações com a Espanha que se tem incrementado também pelo menos nos últimos 5 anos. Então, casos como, por exemplo, o que tivemos, já que falou no irritante, envolvendo Manuel Vicente, por exemplo, já estão neste momento definitivamente ultrapassados. Sente isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que hoje não sinto qualquer animosidade entre as elites políticas angolanas e as elites políticas portuguesas, pelo menos aquelas que estão no poder em Portugal, não é? Portanto, não vejo qualquer animosidade, pelo contrário, há uma relação muito, muito interessante entre as elites políticas dos dois países, mas também não podemos nos esquecer que no meu ponto de vista, alguns setores da elite portuguesa, o doutor Alexandre citou-os bem no princípio da nossa conversa, não é? Que olham com um certo olhar, olham para Angola com um certo olhar paternalista, passo a redundância, não é? Portanto, algumas elites portuguesas que relutam em olhar para Angola como um Estado independente, soberano e que tem vontades próprias e que não aceita ingerências de países externos, ainda que sejam países amigos e irmãos, não é? Portanto, ainda sinto que há certos setores da elite portuguesa devidamente identificados e conhecidos também aí em Portugal, e aliás são eles que normalmente levam notícias muito desabonatórias sobre Angola para os mídias portugueses, notícias que muitas vezes não refletem a realidade que se vive em Angola. E relativamente já agora a Isabel dos Santos, nomeadamente ainda nos últimos dias nós tivemos a notícia da emissão do mandato de detenção internacional por parte da Interpol. Sabemos também que a cooperação judiciária internacional pelo menos chega a Portugal entre a Procuradoria-Geral da República Angolana e a portuguesa, que vão funcionando em termos de cooperação,
mas qual é que é, neste momento, o posicionamento do poder político relativamente a um caso extremamente sensível, como é o de Isabel dos Santos, e o envolvimento, que neste caso está sob investigação, e quais é que são os planos que o Governo tem neste momento, ou que a Assembleia Nacional também tem neste momento, para reformar o sistema judicial e garantir que o combate à corrupção vem mesmo para fazer justiça e para varrer a corrupção. Bom, eu gostava aqui de dizer, e se calhar o doutor Alexandre, ao me apresentar-me, não terá dito, e pronto, eu sou um indivíduo que sou dirigente do MPLA, portanto, se calhar para os nossos amigos que nos acompanham, seria bom esclarecer isso, né? Portanto, vi aqui aqui no chat alguém tocou nesse assunto. Eu sou portanto, membro do Biro Político do Comitê Central do MPLA, portanto, que é o órgão máximo de deliberação do MPLA, portanto, posso dizer que nesta condição nunca foi objeto de discussão política, não é? A nível dos órgãos órgãos e organismos do MPLA, o tema Isabel dos Santos. Nunca ouvi em todas as reuniões que participo, ainda hoje estive numa maratona de quase 12 horas de reuniões do Biro Político. Esse tema nunca foi colocado à mesa porque nós entendemos que é um problema essencialmente judiciário, né? As autoridades judiciais, o Ministério Público tem uma investigação, deduz a acusação e, portanto, os órgãos de decisão política não creio que tenham muito o que fazer nesta matéria. Agora, relativamente à reforma da justiça, isso temos que ser honestos em dizer que nos últimos 40 anos, por assim dizer, da existência da Angola, para não dizer mesmo nos 47 anos, o setor da justiça foi mais ou menos que o parente pobre dos órgãos de soberania, não? O que menos recebeu investimentos, e isso, obviamente, tem consequências, não? Não só o doutor Alexandre, se calhar aqui deve haver entre nós alguns juristas, né, que seria bom compreender isso. Quando se deu a independência em Angola, a maioria dos magistrados judiciais e do Ministério Público que existiam em Angola em 1975 ou eram portugueses ou eram oriundos de Cabo Verde e alguns de São Tomé e Príncipe. Quando se deu a independência, obviamente, essas pessoas abandonaram o país e foram para os seus países de origem, não é? Portanto, deixando o sistema judicial completamente órfão. Mas o país tinha que continuar, não é? E com quem é que continuou o sistema de justiça no país? Com quem estava lá presente. E nós temos casos, parece caricatos, não é? O indivíduo que era escrivão de direito na altura, no tempo colonial, que com a independência passou a juiz de direito, não é? Portanto, era quem estava lá. E nós tivemos até bem pouco tempo, né? Ainda tivemos juízes não licenciados em direito, né? Portanto, isso parece estranho para quem está em Portugal a ouvir-nos ou noutro país, mas ainda tivemos há bem pouco tempo, menos de 10 anos, não é, que nós deixamos de ter juízes não licenciados em direito. Portanto, é um processo. O processo de reforma da justiça deve ser compreendido no âmbito do processo de reforma das instituições todas que nós temos estado a viver desde 2017. Portanto, há um longo caminho a ser feito, que começou ainda no último mandato do presidente José Eduardo Santos, com a constituição de uma comissão especial de reforma da Justiça, não é? E que tem feito um trabalho significativo. Note só que só a partir do ano passado, é que nós começamos a ter um Código Penal
emitido pela Assembleia Nacional, né? Portanto, um Código Penal angolano. Nós até então ainda estávamos com um Código Penal herdado do período colonial que os portugueses já não usavam, né? Nós temos um Código Civil idem, que é dos anos da década de 1960, né? Temos um Código de Processo Penal que é do século antepassado. Portanto, isso tudo é um trabalho que tem sido feito no âmbito da reforma da justiça e do direito. Agora, como se diz, Roma e Pavia não foram feitas num único dia, não é? Portanto, temos que ter paciência com os recursos humanos de que dispomos, não é? Tentar construir um sistema de justiça que seja a nossa medida, não é? Vai levar ainda algum tempo, temos que estar conscientes disso. Eu teria aqui mais uma última pergunta, porque, aliás, eu tinha dezenas de questões que gostaria que me respondesse, mas a verdade é que nós já passamos 1 hora e também sei que tem atividade, não só seguir, como também depois amanhã, portanto vai estar muito ocupado. Mas eu teria mais uma última pergunta, mas gostaria só de ressalvar o seguinte: eu não fiz referência à atividade política do professor Esteves Hilário, porque não me parece, e a ideia que eu tenho é que o professor Esteves Hilário não construiu a sua carreira através da política, ou seja, o professor Esteves Hilário sempre teve uma carreira própria, mesmo a nível científico sempre se conseguiu destacar por aquilo que acrescentava e pela forma como pensava, ou seja, eu acho que é muito mais o MPLA que neste momento, e o povo angolano tem a ganhar em conseguir ter o professor Esteves Hilário nas suas fileiras, do que propriamente o professor Esteves Hilário depender da política para o que quer que seja. Portanto, foi só por isso que eu não quis sublinhar nem salientar essas questões políticas, porque aquilo em que o professor Esteves Hilário se tem destacado ao longo dos anos é, acima de tudo, enquanto professor de Direito, enquanto constitucionalista, enquanto também praticante do direito também na advocacia, e acho que este é o ponto que nós devemos mais frisar. Portanto, a colaboração ou a participação junto ao MPLA acho que acaba a ser uma consequência daquilo que tem vindo a construir. Era só para referir isso. Mas Deixe-me só dizer, antes de colocar a questão, responder esse ponto, ainda bem que toca nisso, é importante. E tem toda a razão, eu construí uma carreira na vida privada, não é? Portanto, sou professor de Direito e faço disso, obviamente, não apenas uma profissão, mas um sacerdócio, né? Vivo muito focado nessa ideia de formar cada vez gerações de juristas com alguma qualidade, e graças a Deus, olha, ontem mesmo estive num evento a falar para magistrados judiciais do Ministério Público, num evento organizado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, convidou-me para falar sobre garantias de exercício de direitos difusos e coletivos, e espantou-me ver que a sala estava cheia de magistrados e pelo menos ali, diria, sei lá, 2 dezenas de magistrados que estavam naquela sala tinham sido meus estudantes numa ou noutra universidade. Deixa-me completamente vaidoso, né? Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos que o estudante é sempre o espelho onde nós refletimos a nossa vaidade, né? Os professores gostam de olhar para os estudantes que brilham e dizer, olha, está ali esse a brilhar, leva o sol que eu iluminei. Isso deixa-me muito orgulhoso. Mas, obviamente, para além da vida acadêmica, eu também construí uma carreira na advocacia, né? Sou advogado, tenho um escritório de advogados, podia dizer, relativamente bem sucedido no panorama jurídico nacional, tenho, graças a Deus, bons clientes, e, portanto, tinha uma carreira que também poderia nunca ter ido para a política e continuaria a minha vida normal. Agora, a política também é uma coisa que sempre me esteve muito próxima, muito nas veias, e vou para a política ativa, para a política partidária ativa, com sentido de missão, não é? Portanto, com sentido de emprestar
o que eu sei, o meu saber, a minha experiência para engrandecimento dos ideais do povo angolano. Portanto, não é no sentido de me servir da política, mas no sentido de servir a política e, através da política, servir aos angolanos, não é? Portanto, isso fez com que eu, embora fosse sempre militante do MPLA, desde 1990, em 98, não é? Portanto, mas não estava no meu horizonte de presente, no meu zênite, qualquer possibilidade de ser dirigente do partido a mais alto nível, né? Embora isso é uma fatalidade que acontece a todos, que pode acontecer a qualquer militante, mas não quero com isso dizer que não era algo que eu me tivesse programado para fazer. Obviamente que aconteceu, fiquei muito lisonjado com o convite da direção do partido, do camarada presidente João Lourenço, para compor o birro político do MPLA. Fiquei muito lisonjado, tenho servido os órgãos do partido com a maior dedicação possível, com todo o zelo que se é devido, mas sempre com sentido de missão, não é? O sentido de que estamos ali para ajudar o povo angolano através do instrumento que o povo angolano tem, que é o MPLA, que é um instrumento do povo angolano. Agora, mais recentemente, fui eleito deputado da Assembleia Nacional nas eleições do dia 24 e tenho emprestado, junto da Assembleia Nacional, também o meu saber, o meu esforço, a minha dedicação para que possamos todos ter um país melhor, não é? Angola tem tudo para ser um país bom para se viver, e naquilo que estiver ao nosso alcance nós faremos abnegadamente, não é? Portanto, a mesma abnegação com que eu encaro a academia, tenho dedicado a mesma à política, não é? Portanto, isso era muito bom deixar isso claro para as pessoas que não me conhecem como o doutor Alexandre me conhece, né? Portanto, que somos amigos. O que é que eu quero dizer com isso? Que ir para a política é algo que aconteceu, não sei se diria naturalmente, mas é algo que, se não tivesse acontecido, também a minha vida continuaria a ser uma vida normal, sem grandes sobressaltos, com uma profissão razoavelmente equilibrada, e, portanto, não causaria grandes transtornos. Acho que era importante, de facto, termos frisado isso para as pessoas perceberem que em todos os países nós temos estes casos, que são aquelas pessoas que precisam de estar presentes na política, ou para enriquecer com ela, ou para ter algum tipo de atividade, e quando acaba essa atividade política não sabem o que é que vão fazer, e depois temos outros que, como é o seu caso, que quando já chegam à política podem passar bem sem ela porque já têm um percurso. Por isso é que acho que foi importante, de facto, este esclarecimento para mostrar que não está dependente da política, pelo contrário. E eu tenho a certeza absoluta, com tudo aquilo que tem vindo a acompanhar de si, que acrescenta valor à política angolana e também à sociedade angolana. Portanto, acima de tudo, acredito nisso. Mas vou deixar então a última pergunta, que foi feita pela senhora Ana Tércia Pedroso e que parece uma pergunta também bastante interessante. A senhora Ana Tércia Pedroso pergunta o que é que pensa o Dr. Esteves Hilário sobre uma possível entrada de Angola nos BRICS. E depois, já agora, se quer deixar alguma palavra, já quase em jeito de despedida para o público. Bom, é assim, já se aventou muito a possibilidade, naqueles anos doirados da nossa economia, da década de 2000, sim, da década de 2000, a ideia aqui, alguns ciclos falavam-se em BRICA, não é? Com a entrada de Angola entre os países que compõem os BRICS. Eu acho que, sinceramente falando, nós precisamos ser humildes a reconhecer que ainda temos um longo caminho pela frente. Angola é um país potencialmente rico, mas é um país ainda pobre, não é? Portanto, é um país de gente pobre. Temos que ter os pés bem assentes no chão, não embandear em arcos e achar que, porque tivemos crescimento econômico, podemos já ombrear com as grandes economias a nível mundial, enfim. Eu acho que estar perto destes países coloca-nos em posições muito favoráveis, não é? Porque estamos ali onde se discute a alta política
econômica mundial, mas não creio que a curto prazo Angola tenha já condições de ser uma economia do tamanho, por exemplo, de uma economia brasileira, de uma economia russa ou chinesa, não é? Não tenhamos essa ilusão. Agora, é preciso muito trabalho e eu acho que nós temos que ter capacidade, e isso aqui, se calhar, eu uma vez escrevi um artigo em que eu dizia que o presidente João Lourenço, para além de ser chefe de Estado, escrevi isso, está publicado num jornal local, neste mandato, o presidente devia também ser uma espécie de coaching, não é? E servir da sua magistratura de influência para conseguir motivar galvanizar os angolanos para que se posicionem todos em volta de um grande ideal, que é o ideal de ter uma Angola melhor, não é? Portanto, isso não é algo que se construi, que se pode construir do dia para a noite, não é algo que se constrói só pelos políticos, não é algo que se constrói só pelos políticos do MPLA, embora seja um partido que governa, é algo que deve ser feito por todos nós, não é? Todos nós, cada um lá onde está e com as condições que tem, com o saber que tem que ter capacidade de produzir mais e fazer com isso fazermos todos uma Angola melhor. Eu entendo que há efetivamente interesse de vermos todos uma Angola. É um interesse como eu disse, que é também partilhado pelos portugueses, não é? Portanto, se Angola estiver bem, os portugueses sentem-se felizes e vice-versa, não é? Portanto, nós sentimos-nos e acolhemos aqui os portugueses que trabalham em Angola com um sentimento de irmandade. Eu vejo aqui no chat há comentários de pessoas que estiveram, portugueses que estiveram em Angola e foram recebidos aqui com irmandade e uns guardam memórias muito boas e creio que até voltariam para para Angola. E nós que vivemos em Luanda, quando estamos em Lisboa, sentimos-nos em casa, não? Portanto, não sentimos muita diferença o facto de termos saído de Luanda para Lisboa. Vamos continuar essa trajetória de, de crescimento. Eu sou muito otimista e não sou otimista por outra coisa, porque eu acho que ser pessimista dá muito mais trabalho do que ser otimista, não é? Portanto, é preciso ser otimista e olharmos com eu diria, com, com otimismo, com olhos de ver o futuro. Eu sei que Angola tem um futuro pela frente e num futuro, não diria longínquo, um futuro próximo, de crescimento econômico, de produção de bem-estar, porque vamos começar a sentir os efeitos das reformas estruturais que nós implementamos nos últimos 5 anos. Vamos começar a sentir isso. Queira a Deus que a guerra na Ucrânia termine o mais rápido possível, que ela não cause ao mundo mais embaraços do que já causou e que efetivamente nos voltemos a ser um mundo mais harmonioso, mais pacífico e que as nações voltem a pensar não mais em guerra, mas agora em desenvolvimento conjunto, humano, e isso, no fim do dia, vai beneficiar a todos nós. Eu, sinceramente, se a guerra na Ucrânia terminar o quanto antes e os efeitos dela acabarem por ser menos sentidos aqui em Angola, eu prevejo que este ano de 2023 será um ano muito positivo, o ano 2024 idem, não é? E, portanto, valerá a pena estar em Angola ou investir em Angola. Eu sei que o nosso direito deve estar a ser visto por pessoas que investiram ou que investem em Angola,
se calhar uma mensagem para essas pessoas que nós somos um país pacífico, um país de gente trabalhadora, mas acima de tudo um país estável, não é? Portanto, é um país onde as pessoas podem investir com segurança de que há estabilidade política para assegurar os investimentos. Depois, por outro lado, somos um país que a natureza foi muito generosa conosco, não é? Portanto, nós somos daquele país, olha, hoje ainda brincava com alguém que vem do Uís, que fica na província norte de Luanda, né? Portanto, dizia ele que no Uís, se alguém cavar o chão com as unhas, e se ficar muitos dias sem limpar as unhas, é capaz de germinar alguma coisa nas unhas, né? Portanto, estamos a dizer o que é que ele quer dizer com isso, que as terras são férteis, temos um mar, uma costa muito rica, abençoada pela corrente fria de Benguela, que deixa um clima muito estável, temos praias lindíssimas, temos um interior com microclimas muito interessantes. Portanto, aquelas pessoas que não conhecem Angola, não é? Eu convido-os a visitarem Angola, a banharem-se as águas quentes das costas angolanas. Muito bem, eu agradeço-lhe imenso, desde já o tempo que esteve aqui connosco e os esclarecimentos que deu, porque de facto acho que foi muito esclarecedor. Havia imensa coisa por dizer. Peço-lhe que não saia ainda, que eu vou só despedir-me aqui do público e depois falaremos depois também de me despedir do público, mas eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes, a todos aqueles que deixaram contributos, deixaram mensagens. Acima de tudo, vejo várias pessoas a sugerirem a questão da educação ou da capacitação desde as gerações mais novas, porque é através da educação e dessa capacitação e de formação que, de facto, Angola pode verdadeiramente progredir, também. Portanto, isto é a base. Eu queria também que esteja no vosso programa esse tipo de investimento, entre aspas, mas eu agradeço a todos aqueles que aqui estiveram, por todas as opiniões que deixaram, as questões, por tudo, pelos donativos também que fizeram, pelas partilhas e, olhem, eu agradeço-vos imenso por terem estado aqui connosco hoje. Espero que tenham gostado também da conversa com o professor Esteves Hilário e amanhã eu estarei aqui presente, desta vez para comentar dois temas. Desde logo, a votação que é feita a nível do Parlamento Europeu da Rússia enquanto patrocinador de Estado patrocinador de terrorismo e depois o comentário também ao acórdão do famoso caso MH17 que foi decidido a semana passada nos Países Baixos. Portanto, eu agradeço a todos, vou sair daqui e depois vou dar aqui uma última palavrinha ao professor Esteves Hilário. Portanto, uma boa noite a todos e muito obrigado por terem estado presentes e, acima de tudo, que Angola, de facto, como diz aqui Nezram, que Angola se consiga desenvolver e evoluir no bom caminho. Portanto, uma boa noite a todos e até amanhã. Ora, já sei.